Do Público, este é o P24. Sondagem da vitória pouco expressiva à AD e subida do Chega. As legislativas podem repetir os resultados dos Açores? A Aliança Democrática está à frente do PS, mas apenas por 4 pontos percentuais. São dados da sondagem de fevereiro do Centro de Estudos e Sondagens da Opinião da Universidade Católica para o Público, RTP e Antena 1. A AD atinge 32% das intenções de voto, já com distribuição de indecisos, enquanto o PS tem 28%. Com uma margem de erro de 2,8%, significa que os dois partidos estão em empate técnico. Em relação à última sondagem da Católica, em novembro, ambos os partidos sobem. A AD tinha 31%, sobe agora 1 ponto percentual, e o PS tinha 26%, sobe 2 pontos percentuais. Mas quem sobe mais é o Chega, que atinge 19% das intenções de voto, quando em novembro tinha 16%. A quarta força política nesta sondagem é a Iniciativa Liberal, com 6%, um valor que significa uma queda acentuada em relação a novembro, quando teve 9%. Segue-se o Bloco de Esquerda, com 5%, menos 1 ponto percentual do que em novembro. O LIVRE mantém os 3% e a CDU os 2%. Já o PAN baixa de 2% para 1%. O que desce também é o número de indecisos, de 22% para 20%, um número ainda assim muito relevante numa conjuntura de grande incerteza e que pode mudar tudo. As semelhanças dos resultados desta sondagem com os resultados do último domingo nas eleições regionais dos Açores estão à vista. Uma vitória da coligação PSD-CDS-PPM, sem maioria absoluta, faz com que a direita precise do Chega para governar ou que o PS viabilize o governo. Será esta uma antecâmara do que se irá passar em março? Neste P24 vou conversar com São José Almeida, jornalista de política do Público. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. São José, os números da sondagem da Católica para o Público, RTP e Antena 1 mostram uma distribuição semelhante àquela que tivemos no domingo nas eleições dos Açores. A coligação PSD-CDS-PPM fica à frente, mas o PS fica perto. O Chega como terceira força política, ainda que nos Açores abaixo do que dão as sondagens a nível nacional. Como é que analisas os resultados desta sondagem? Dirias que os resultados nos Açores as validam de certa forma? Não, eu acho que há diferenças, porque o peso do Chega nas sondagens no continente e a nível nacional, não é? Porque isto também inclui Madeira, como é óbvio, e Açores, mas nas legislativas parece ser maior do que foi nas regionais dos Açores. Mas, de facto, há uma tendência que se confirma, da AD à frente, com 32%, o PS com 28%. Digamos que a sondagem não tem grandes alterações, mas confirma tendências. Pois tem uma verdade interessante também, já agora, que é o agrupar por blocos. Se somarmos a AD e ela, dá 38%. Se juntarmos, também somarmos PS, BE, PCP e LIVRE, dá 38%. Seja, aqui um empate que poderia com o PAN ser no meio, não é? um desempate que podia ser desempatado pelo PAN, mas que é claramente desempatado pelo Chega. Porque Luís Montenegro e Rui Rocha têm dito que não fazem alianças com o Chega, fazem acordos com o Chega, mas com o Chega, PSD e ele, dá uma maioria absoluta de 57%, que é extremamente expressivo. Uhum. Mas agora nos Açores o resultado é semelhante a esse, precisamente, e Bolieiro diz que vai governar sozinho com a maioria relativa e deixando em aberto com que apoios é que irá governar, e deixando também o ónus nos outros partidos. Isto é relevante também para o que poderá acontecer se Montenegro ganhar nas mesmas condições? Parece que irá repetir esta decisão? Montenegro tem dito já há vários meses que não faz nenhum acordo com o Chega, não é? Portanto, o que José Manuel Bolieiro fez foi o que não tinha dito, mas foi a posição de Montenegro. Portanto, isso creio que a nível nacional seria uma grande surpresa, quase incompreensível, se agora Montenegro viesse mudar de posição, não é? Uhum.
Desde a última sondagem, tanto o PS como o PSD subiram, mas quem sobe mais é o Chega. O que é que te parece que explica esta subida tão grande? Dirias que há um efeito dos casos de corrupção recentes na Madeira, por exemplo? Não sei se é isso, porque esta sondagem já é feita depois disso e o PSD sobe 1 ponto percentual. Portanto, o PSD, aparentemente, nesta sondagem, pelo menos, não é afetado por isso. O trabalho de campo foi feito entre 24 de janeiro e 1 de fevereiro. Portanto, se tivesse que ter efeitos sobre o PSD que fossem graves, penso que se teria refletido. Então o que é que dirias que explica esta subida, esta grande subida que se tem verificado nos últimos meses em relação ao Chega? Não sei, é um voto de descontentamento, um voto de pessoas que estão descontentes, não acho que seja um voto de protesto nem descamisados, porque uma percentagem como esta, 19%, ou mesmo 16%, um partido para ter isto tem que entrar na classe média, na classe que decide eleições. Portanto, as pessoas podem estar cansadas, não parece que seja tanto só pela questão da corrupção, também por uma sequência de crises políticas que têm acontecido e que as pessoas podem se desencantar daqueles partidos mainstream, os 2 partidos que faziam em Portugal a alternância governativa e que esperemos continuem a fazer, mas que manifestamente há um desgaste. Também há uma diferença entre sondagens e eleições propriamente ditas. Nos Açores, por exemplo, vimos que PS e PSD tiveram mais votos do que esta sondagem indica, juntos tiveram 80% dos votos e houve menos abstenção do que o costume. Ou seja, também pode haver esse fenómeno de as pessoas quererem ir votar para contrariar esta subida do Chega? Há esse fenómeno e há outros, não é? Uma sondagem, nunca se pode equiparar uma sondagem a um resultado eleitoral. Uma sondagem é sempre o retrato do momento em que o eleitorado está, este universo de inquiridos. E esta até é bem representativa, são 1192 pessoas de inquéritos válidos, mas ainda falta um mês para as eleições. Portanto, uma coisa são sondagens, outra coisa são os resultados eleitorais. A sondagem serve para mostrar as tendências, curvas de ascendentes ou descendentes que se vão estabelecendo e que depois até podem ser contrariadas nas urnas, não é? Eu nunca mais me esqueço, acho que toda a gente ficou com isso para a memória, nas legislativas de 30 de janeiro de 22, havia sondagens que davam Rui Rio à frente e António Costa teve maioria absoluta. Portanto, certo, também agora nos Açores a última sondagem dava uma vitória ao PS, acabou por ser claro, a AD. porque os eleitores, grande parte dos eleitores decide só durante a campanha eleitoral. Muitos até só decidem na cabine de voto. Portanto, há que ter em conta que mesmo esta percentagem de indecisos, que neste momento nesta sondagem se mantém nos 20%, é ainda muito alta, não é? O que é que estes 20% vão fazer? Quer dizer, nos dados que nós tratamos nas sondagens, eles são redistribuídos de acordo com cálculos. Mas eles decidem pela sua cabeça e, portanto, há 20% do eleitorado que ainda não decidiu em quem vota, ou que diz não ter decidido. Os resultados estão tão renhidos que qualquer coisa pode acontecer e mudar Claro. os acontecimentos. Certo, vamos esperar então ver como é que isto evolui. São José, muito obrigada. Obrigada eu, adeus Inês. Ora, os homens foram sempre, eu arrisco-me a dizer, deliciosamente ignorantes da sexualidade feminina. Já pode ouvir um novo episódio do podcast Um Homem Não Chora, um podcast conduzido pela psicóloga Maria Ana Barroso sobre o que é ser homem hoje, a masculinidade e estereótipos. Esta semana, a entrevista com o psiquiatra Júlio Machado Vaz. Ouça no site do Público ou nas aplicações de podcast e não se esqueça de seguir para ficar a par das novidades. Este episódio foi editado por mim, Inês Rocha, a música é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia
e até amanhã.